Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. É Hexa, Cruzeiro bate Corinthians por 2-1 na Arena de Itaquera e conquista pela sexta vez o título da Copa do Brasil, em jogo marcado por polêmica na arbitragem. Você também confere no programa de hoje. Jair Ventura e André Sanches projetam o futuro do Timão após a perda do título da Copa do Brasil. Confira também declaração de Mano Menezes após o bicampeonato da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais sobre a festa cruzeirense após o sexto título da Copa do Brasil. Você confere agora no Jornal Sport News. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campo. Na Arena Corinthians, em São Paulo, Corinthians 1, Cruzeiro 2. E o Cruzeiro conquistou o hexacampeonato da Copa do Brasil. E o Cruzeiro foi mais ofensivo na casa do Corinthians do que o Corinthians foi na casa do Cruzeiro. Inacreditável. O Cruzeiro dominou a partida, foi melhor que a equipe do Corinthians. Um time que teve oportunidades mais perigosas do que a equipe do Corinthians. O Corinthians teve uma oportunidade no primeiro tempo clara de gol. O resto foi só Cruzeiro, que conseguiu ser muito mais efetivo, muito melhor na partida e por isso levou o título da Copa do Brasil. Agora também temos os tradicionais erros de arbitragem. Mesmo com o VAR, a arbitragem brasileira não consegue se sobressair diante das dificuldades que aparecem durante a partida. Qual é o pênalti que teve assinalado pelo Corinthians e batido pelo Jadson? Não houve pênalti nenhum. O Ralf se curvou, se jogou, não houve absolutamente nada para isso acontecer. Aí você vai ver o lance agora. Isso foi pênalti, o árbitro vê o VAR e dá esse pênalti. O Wilton Pereira Sampaio, que estava lá de cima no VAR, não avisou nada. Uma equipe completa de arbitragem não viu isso. Claramente não foi pênalti. Claramente Corinthians ajudado nesse lance e outrora seria prejudicado com o gol do Pedrinho injustamente anulado. Então a arbitragem nem em final de Copa do Brasil, nem com VAR consegue ser boa. E aí o pênalti muito bem batido pelo Corinthians, rasteiro. Mas o jogo continuou sendo dominado pelo Cruzeiro. E o De Arrascaeta, e eu disse isso ontem, o De Arrascaeta tá voltando de uma viagem longa, mas se ele entrar no segundo tempo, por exemplo, ele decide uma partida. E ele decidiu, fez o gol do título da equipe do Cruzeiro, no finalzinho da partida em um contra-ataque. Cruzeiro foi um time muito corajoso, o Mano Menezes foi muito corajoso, e aí o gol do De Arrascaeta, porque foi atacar o Corinthians fora de casa, coisa que o Corinthians não teve culhão para fazer. Não teve coragem para fazer lá no Mineirão. O Cruzeiro fez na Arena de Itaquera. E aí você vai vendo o gol do De Arrascaeta. A gente vai falar mais da arbitragem e mais do jogo que consagrou o Cruzeiro hexacampeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro levou o título merecidamente diante da equipe do Corinthians, que foi mais ofensiva, teve o apoio da sua torcida, jogou até bem para os padrões do que jogou lá no Mineirão. O Mineirão foi uma vergonha e o Cruzeiro está de parabéns pelo que fez. Para mim, teve as melhores oportunidades, um jogo de muitos cartões amarelos e que foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o gol do Pedrinho, um belo gol, gol de longe, quase do meio campo, ele coloca no ângulo do goleiro Fábio, gol muito mal anulado pela arbitragem da partida. E aí você vê como o Cruzeiro conseguiu ter coragem ao jogar aí na Arena Corinthians, com o técnico Mano Menezes sendo ousado, não colocando o time na retranca, mesmo só precisando de um empate, eles saem com a vitória merecidamente, porque buscaram a vitória o tempo todo. Não foram igual o Corinthians lá no Mineirão, um time que tem um elenco muito ruim e ficou só na retranca. Não foi pra cima do Cruzeiro, praticamente não foi pra cima do Cruzeiro nem na Arena Corinthians. Cruzeiro dominou a partida, a arbitragem prejudicou
Sim, agora com o gol do Pedrinho não mudaria nada, praticamente nada do que eu estou falando aqui. Cruzeiro sairia vencedor, Cruzeiro ganharia o título da Copa do Brasil. Não foi o gol do Pedrinho. E o pênalti aí marcado para a equipe do Corinthians foi uma vergonha. O retrato de que nossa arbitragem é péssima e que não pode apitar final de Copa do Brasil. Não adianta colocar VAR o que quiser, não adianta, não vai melhorar. Só vai melhorar quando profissionalizar a arbitragem brasileira. Porque em uma final de Copa do Brasil tem um erro grotesco, todo mundo viu que não foi pênalti. Então, se o Corinthians foi prejudicado, também foi ajudado pela arbitragem em certo momento da partida. Agora, o primeiro tempo do Corinthians foi periclitante e o segundo também. Cruzeiro foi melhor que o Corinthians durante toda a totalidade da partida. E agora eu vou mostrar o gol do Pedrinho. E aí o gol do Pedrinho na partida, que foi muito mal anulado, um belo gol do Pedrinho, não mudaria nada, mas seria um gol para dar esperança para a torcida corintiana naquele determinado momento da partida. E aí você vê o belo gol do Pedrinho, que foi muito mal anulado. Nossa arbitragem é uma vergonha. Mas gostaria mais uma vez de dar parabéns à equipe do Cruzeiro. Conseguiu vencer, conseguiu erguer a taça em um território do Corinthians, na Arena Corinthians, com predominância total da torcida corintiana, que é muito barulhenta, que ajuda, que empurra muito o time, independentemente do resultado naquele momento. Então o Cruzeiro está de parabéns. Teve a coragem que o Corinthians não teve. Se o Corinthians tivesse tido coragem com Jair Ventura de ir lá no Mineirão e fazer o que o Cruzeiro fez na Arena Corinthians com coragem, dominar o jogo, tocar bola, fazer o gol, perder oportunidade, se defender bem, o Cruzeiro foi pro ataque, mas nem por isso deixou a defesa aberta, porque tem o Fábio lá no gol. Agora o Corinthians ficou com medo, e foi esse medo que tirou o título do Corinthians na Copa do Brasil, porque tenho certeza que com o apoio da torcida, se o Corinthians ao menos tivesse empatado no Mineirão, poderia sim ter levado o título, mas não, ficou com medo. E aí deu nisso aí. Parabéns ao Cruzeiro, parabéns ao De Arrascaeta, consegue o bicampeonato da Copa do Brasil com o Mano Menezes. Mas tem que profissionalizar esse VAR aí, né? Porque não adianta. Podem colocar 95 câmeras. Não vai ajudar. Só vai ajudar quando os árbitros formados pela CBF, formados de verdade, não é esses cursos que eles fazem que não adianta de nada. Vai para a Europa, volta e não adianta de nada. Nossa arbitragem é uma das piores do mundo. Uma vergonha que uma final de Copa do Brasil estejamos mostrando dois lances vergonhosos marcados pela nossa pífia e vergonhosa arbitragem. Para encerrar, o gol da equipe do Cruzeiro, o gol do De Arrascaeta, em um belo contra-ataque puxado por ele. Depois de uma viagem de mais de 10 horas, ele consegue fazer o gol no segundo tempo. E o Cruzeiro faz 2, o Corinthians faz 1. E o Cruzeiro se sagra hexacampeão da Copa do Brasil na Arena de Itaquera. E aí o Cruzeiro ergue pela sexta vez a final, a taça da Copa do Brasil, ganhando mais de 50 milhões em premiação. Isso ajuda muito o time. E aí o Cruzeiro, hexacampeão da Copa do Brasil, bateu o Corinthians por 2-1 na Arena de Itaquera e ergue a taça da Copa do Brasil pela sexta vez. Parabéns ao Cruzeiro! Jogou melhor que o time da casa dentro da casa do Corinthians. Isso sem dúvida não é fácil. Dominou o primeiro tempo, lutou muito no segundo, conseguiu o resultado e se sagrou hexacampeão da Copa do Brasil. E uma coisa que não é muito fácil de se fazer não, bicampeonato. Ano passado levantou essa mesma taça e este ano levanta novamente a Copa do Brasil. Parabéns aos cruzeirenses. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais.
desfalque do Egídio, Cruzeiro se deu bem, bateu o Corinthians e se sagrou ex-campeão da Copa do Brasil. De Arrascaeta ajudou. Depois de uma viagem longa, ele consegue se sobressair, fazer o gol lá na Arena de Itaquera. Cruzeiro jogou muito bem, parabéns a todo o time. Corinthians lutou, mas não deu. Tá pagando o preço de não ter tido coragem lá no Mineirão e não conseguiu jogar bem porque seu elenco é limitado também. Com a ajuda da torcida, não deu pro Timão e o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. Vamos lá. Estamos a 3, 4 pontos da zona do rebaixamento, lógico que preocupa, mas todo mundo está consciente. Estamos tristes hoje, mas amanhã já é vida nova. Temos que pensar no brasileiro, temos aí 7, 8 finais pela frente e vamos disputar. Mas realmente o time, já estamos remontando o time, já estamos pensando para o ano que vem, já há algum tempo atrás, só que não é simples. Mas com certeza viremos com um time forte ano que vem. Sobre o jogo a gente sabia, né, da nossa dificuldade, de um grande adversário. A gente, se falar em pecou, realmente os 2 gols que nós sofremos foram erros nossos, né? Mas a gente não pode achar vilão. O time foi valente desde o primeiro minuto, uma postura diferente, né, como se muito cobrou, e essa postura nós tivemos. Fomos para cima, jogamos em cima do Cruzeiro o tempo todo, né, conseguimos um gol, mas aí também acabamos sofrendo, e ali no final do jogo, numa transição, a gente acabou tendo essa derrota. Mas a gente vê, quem assistiu o jogo, viu um jogo bom, né? Muito se falou que não ia ser um jogo bom, mas foi um jogo bom, onde o Corinthians tentou propor o jogo desde o início, mas agora, como o nosso presidente falou, a gente tem que ficar triste, mas nós não temos direito nós temos esse direito até o próximo jogo. Porque nós temos que dar a volta por cima dentro do Campeonato Brasileiro. Infelizmente agora ele passa a ser o nosso foco, porque nós não conquistamos a nossa Copa do Brasil, e fazer o nosso melhor campeonato possível para a gente terminar o mais alto dentro da tabela possível. Aqui à direita de vocês, presidente André Sanches. Depois, claro que tem o Campeonato Brasileiro ainda, mas depois do término da Copa do Brasil, dá para fazer uma avaliação do que vem sendo feito até aqui. O Corinthians, nos últimos tempos, ele tem contratado muitos jogadores jovens e alguns veteranos, e parece que tem um gap ali no meio de jogadores no auge, geralmente que eles têm 27, 28 anos, e jogadores mais tarimbados. Há alguma mudança de posicionamento em relação às contratações para o futuro? Você já fez uma avaliação nesse sentido? Não, a avaliação, começou o técnico está a todo momento estudando os jogadores, nós estamos indo atrás, e é questão de oportunidade. O jogador que hoje no futebol brasileiro joga com 26, 27, 28 anos, ainda não é veterano. Mas nós vamos buscar, e com certeza o torcedor pode ficar tranquilo que vamos ter time forte ano que vem. É óbvio que nós sabemos que precisamos contratar, precisamos trazer mais jogadores, e isso vai ser feito. E, Jair, eu queria que você falasse das duas, claro, mas principalmente o Jonatas, ele teve um desempenho ruim no Clássico, e mesmo assim você insistiu nele e ele foi substituído no decorrer da partida. Por que a escolha por esses 2 jogadores na final? Nós temos um camisa 9 de ofício para uma final onde você precisava do gol, e nós precisávamos de 2 gols, e nós precisávamos de profundidade. O Roger e o Matheus não podem jogar, e dentro do elenco nós não temos outro camisa 9. Então a gente não pode matar o jogador. Ele não fez um bom jogo, mas também ele vinha de muito tempo sem jogar. Então foi um jogo para ele readquirir um pouco mais o ritmo, e aí a entrada dele foi para dar profundidade para a equipe, brigar com os zagueiros, lutou, e tanto que ele teve algumas chances, 2 ou 3 chances ainda ali para finalizar, né? Essa foi a nossa tentativa. E o Emerson foi numa situação que a gente sabia que não vinha o Egídio, então o Emerson teria dificuldade de sustentar o jogo de 90 minutos, mas como não era o Egídio, ele não teria essa obrigação de acompanhar, né? A gente sabia que viria o Marcelo ou o Romero ali, então por isso a entrada do Emerson também ali nesse lado. E fez uma grande partida, né? Se você, de repente, a gente não gostou muito do Jonatas, mas gostamos muito do Emerson. Então se você botar no balanço aí, eu acho que não. Acho que foi boa a situação. Lógico que quando a gente não ganha, a gente sabe que a responsabilidade vai ser sempre do treinador, e eu nunca vou fugir dela, mas nós fizemos o que nós achávamos o melhor,
E mesmo assim, né, de não ter vencido, mas conseguimos trabalhar bastante essa bola no campo ofensivo e conseguimos, né, botar o Cruzeiro para jogar numa transição a todo momento. O Cruzeiro não se sentiu confortável em nenhum momento. Tanto que os 2 gols do Cruzeiro foram 2 erros nossos, né? Esses erros, uma equipe... O Corinthians foi muito assim, né? Uma equipe cirúrgica, e hoje o Cruzeiro, mais uma vez, foi uma equipe cirúrgica e conseguiu o título. Jair, o que a gente vai mais ouvir, talvez nos programas esportivos de amanhã e durante essa semana, é que você escalou mal e demorou para mexer. Você concorda com isso? Você como treinador, você tem que estar preparado para tudo, né? E eu estou preparado para tudo, e quando a gente ganha jogos, a responsabilidade também do treinador faz parte. O treinador que não quiser ouvir isso nos programas de esporte, ele não pode ser treinador de futebol. E pro Andrés, é claro que o Jair agora há pouco falou que todo mundo tem que repartir a responsabilidade pelo vice-campeonato, que também não é nenhum demérito. Mas você, por ser presidente e estar à frente da diretoria, assume a maior parte pelo desmanche que tivemos na pausa para a Copa e a contratação de alguns jogadores que não corresponderam, pelo menos essa temporada? Com certeza eu assumo totalmente a culpa. Não tem problema nenhum. Agora, eu vendi o Rodriguinho. O Balbuena, todo mundo sabe que não quis renovar e ia embora de graça ou aceitava o que veio. O Sidney Clay não era do Corinthians, veio uma proposta fora da realidade. 4,5 milhões de dinheiro para ele ir para a Rússia. E nós tínhamos a opção de eu comprar ou vender. Não dava para nós comprarmos na época. O Maicon já vinha negociando desde o ano passado, já estava palavrado. Então, agora, perdemos 4, 5 jogadores realmente importantes. Isso todo ano vai acontecer isso. Já aconteceu nos outros anos anteriores e vai acontecer. O outro time perde, infelizmente, o dólar a R$4, não tem como segurar o jogador. O Corinthians não precisa vender ninguém. Isso que vocês têm que entender. Vocês entendem, vocês sabem, mas falam sempre ao contrário. O Corinthians não precisa vender ninguém para ajeitar as finanças. O problema é que vem a proposta de 2, 3, 4 milhões para o jogador, é impossível segurar o jogador. Não, vai cumprir o contrato, ele vai ficar aqui descontente dando trabalho. Então não é condições da gente, olha, tem que vender o jogador, senão o Corinthians para. Não é nada disso. E temos que capacidade, e temos que correr atrás para ir atrás de novos jogadores para o ano que vem. André, aqui à sua direita. Uma pergunta para você, mas o Jair pode dizer o que ele acha também. Ainda tem briga no Campeonato Brasileiro, tem que confirmar a permanência na primeira divisão, mas eu queria saber se já tem na cabeça dos dois possíveis reforços para o ano que vem. A gente sabe a necessidade do clube, não só eu como presidente, mas principalmente a comissão técnica, e obviamente que agora vamos acelerar mais para os jogadores chegarem em janeiro já praticamente com o time completo, que a gente acha que é bom para o ano que vem. Mas estamos atrás já conversando bastante e para frente aí vem jogadores. E para o Jair, eu tive a impressão, não sei se você também teve, que o time desmoronou depois do gol anulado do Pedrinho. Eu queria que você falasse sobre o gol anulado e o quanto impactou o time. Anular, o tempo que demorou para anular. Olha, eu vou completar... Eu já completei, né, 2 anos de treinador e em nenhuma coletiva eu vim aqui e falei de arbitragem. Então eu sigo a minha linha de arbitragem, tanto pro meu lado quanto pro lado do adversário. Claro que você sente ali, mas desmoronou, acho que não chegou a ser isso que aconteceu, né? Porque a gente ainda continua lutando. Mas é lógico que, imagina, um time tomar um gol e ficar feliz, né? O time sente o baque porque sofreu gol, acho que qualquer equipe do mundo. Mas não vejo nessa situação de ter desmoronado, não. E sobre a arbitragem, eu sigo sem falar. O Corinthians votou contra o VAR, não contra o VAR. O Corinthians votou contra a situação que explicaram para nós lá. Não só os valores, como a situação. Tanto é que hoje, nos próprios 2 lances, muita gente está falando que foi, muita gente está falando que não foi. Então, se tem o VAR para falar interpretação, não é para ter VAR. O VAR é uma jogada específica, sem interpretação. E hoje, o juiz, pelo que vocês estão falando, o juiz foi pelas 2 interpretações. Se as 2 forem interpretação, não pode ter VAR. Então, não adianta ter VAR e ter esses problemas novamente. Eu não vou aqui reclamar de arbitragem, eu já fui prejudicado, já fui beneficiado, e o futebol, infelizmente, é assim. Agora, não pode pôr a falta que deu no Jadson na hora do gol, a mão do Jadson é no ombro e ele dá falta no rosto ou no pé. E não pode o pênalti, que o Thiago, se foi forte ou não foi forte, se fosse feito para derrubar ou não, é interpretativo. Então também ele não precisava do VAR. Mas infelizmente temos que conviver e aprender a viver com isso. Agora, ninguém deu tanto amarelo no primeiro tempo como ele, né? Ele estava gostando para dar pro Corinthians o amarelo, como ele gostou de dar.
Aqui. Uma para cada um também. Jair, para você eu queria que você falasse da opção pelo Gabriel. A gente sentiu o Jadson mais sobrecarregado e o Corinthians sem uma saída de bola melhor qualificada, porque o Gabriel não é cacoete dele, né? Você tinha o Douglas, você tinha o Matheus Vital, outras opções, você preferiu o Gabriel e a gente sentiu que o jogador sentiu isso, pesou, errou muito lance na saída de bola. E você quer falar, depois eu faço pro Andrés? Eu posso responder. O Gabriel, pelo último jogo dele, gostei do jogo também contra o Cruzeiro. Pelo que ele apresentou no jogo contra o Santos, pelo que ele apresentou no jogo contra o Cruzeiro, ele iniciou a partida. Andrés, eu queria que você falasse, você falou que está atrás de reforços e tudo mais, mas o que o torcedor corintiano pode esperar? Esse mesmo discurso que já foi adotado de que o Corinthians não tinha condições de ir atrás de um reforço de peso, de um titular absoluto, de um tão dito camisa 9 que viesse para assumir a responsabilidade, será a mesma política devido à condição financeira do clube? Ou você acha que o Corinthians ano que vem tem condições de buscar jogadores melhores? Lógico que tem, o Corinthians não tem problema financeiro para contratar. Só completando, o peso de caso um clube ficar fora da Libertadores, qual o peso isso na parte financeira? Até 2007 nós ficamos anos sem estar na Libertadores. Depois de 2007 nós estamos jogando quase todo ano. E o Corinthians vem ganhando nos últimos 10, 12 anos, ano sim, ano não, vem ganhando o campeonato. Infelizmente é 20 times para ganhar e só um ganha. Nós tivemos um desmanche da comissão técnica, tivemos perca de alguns jogadores. É normal, o Corinthians não tem problema financeiro para contratar jogador. O problema é achar o jogador. Vocês não querem que eu vou lá e pague 10, 15, 20 milhões de euros num jogador porque vai vir a conta num dia. Vocês vão ver o time que está contratando jogador aí por 10, 15 milhões, a conta vem. Nós já passamos por isso também. E o problema, não dá para se pagar hoje 600, 700, 800 mil reais por um jogador. Ou a gente tem consciência disso, que o Brasil tem que um limite abaixo no financeiro, ou nós vamos fazer loucura. Para mim fazer o cheque agora e contratar um jogador que for, não tem problema nenhum. Daqui 2 anos eu estou saindo, a conta vem pro clube. E eu não vou fazer isso. O que todo mundo quer, aí é molezinha, né? Tem que enfrentar como hoje, por exemplo, a decisão de colocar Romero. É uma decisão arriscadíssima, porque se dá errado, o inventor é o professor Pardal, que não podia ter feito, deveria ter colocado o jogador da posição, né? Barcos é um jogador experiente, segura bem a bola na frente. A jogada do gol da bola no poste, ele teve uma calma incrível para girar dentro da área. São jogadores que estão acostumados a esses momentos de decisão e estão preparados para saber fazer aquilo que precisa ser feito numa fração de segundo, num espaço pequeno. E por isso eu os escolho. Eu não tenho preferência por A ou por B. Eu quero que o time funcione bem e que a gente ganhe como ganhamos antes. Como foi manter o time no jogo dentro? Vídeo, pênalti, gol que vai, depois vale. O Cruzeiro, mais uma vez, muito cerebral, né? Para ganhar o título mesmo fora de casa. Parabéns pelo time. Obrigado. Eu acho que eu não vou aguentar o VAR. Os dois momentos hoje foram terríveis. Você ficar esperando 2 minutos para saber se foi, se não foi, se marcou, se não marcou, se está certo, se está errado, eu acho que é demais. Eu acho que eu vou deixar para os mais jovens aí para aguentar essa nova fase do futebol com o VAR. E a equipe soube. A equipe é uma equipe experiente. Nós temos uma média aí de 30, 31 anos na equipe. E isso certamente é o retrato de jogadores que já passaram por muitas situações como essa. É difícil jogar aqui, né? E na circunstância que o jogo estava, era lógico que o Corinthians iria nos pressionar, saiu com uma formação mais ofensiva, diferente dos últimos jogos, mas a equipe se portou bem porque ela sabe o que tem que fazer em circunstâncias diferentes. Eu acho que isso que torna ela campeã. Mano, os jogadores dizendo o seguinte, ó, esse título coroa muito o trabalho do Mano. Como é que é ver também esse reconhecimento por parte dos jogadores? Eu diria que esse é o reconhecimento mais importante que existe para o técnico. O torcedor tem a parte mais emotiva, ele vai e volta com os resultados. Vocês da imprensa também, né? Eu sei como que é, analisar o trabalho não é fácil. E os jogadores não, eles fazem parte do trabalho, eles sabem como as decisões são tomadas, decisões difíceis como a de hoje, de escolher Romero, ao invés de Marcelo Hermes, que era o jogador da posição, né? Mas eu fico feliz, muito feliz por eles.
por a gente estar conquistando junto um lugar na história do Cruzeiro, que é um clube histórico e extremamente vencedor no Brasil. Mano, desde o princípio do ano você dizia o seguinte: o time do Cruzeiro vai buscar conquista de títulos importantes nesse ano de 2018. Em algum momento teria que priorizar alguma competição. E aí foram priorizadas Copa Libertadores e Copa do Brasil. Qual é o tamanho dessa conquista do Cruzeiro para o futebol brasileiro, dentro da casa do Corinthians? O Cruzeiro que quebrou 3 tabus esse ano. Ganhou no Maracanã, que não ganhava, ganhou no Aliança, que não ganhava, e ganhou aqui na Arena do Corinthians. Como é que é isso para você? Você já tem assim uma dimensão do que é essa conquista? Ganhou na Vila, que é difícil de ganhar. Também. Ganhou na Arena do Paraná, que é difícil, na Baixada, né? Aliás, fez 100% fora de casa na Copa do Brasil e por isso nós estamos conquistando o nosso bicampeonato. E não te cortando, mas já te cortando, para muitos não era importante, porque o Cruzeiro não jogava em casa e não ganhava. Por quê? Porque não via o jogo todo e não sabia o que acontecia. Analistas de resultado. A gente está contente, de um modo geral, significa muito para nós todos como profissionais. O Cruzeiro é um clube extremamente vitorioso e nós estamos na história de um clube extremamente vitorioso, né? Você olha em volta, vê os nomes no mural, os nomes vencedores dos grandes times do Cruzeiro. A gente sabe que você veio confortavelmente na primeira classe, mas conseguiu dormir? Na verdade, não dormi quase nada. Pensava muito no jogo, é uma final, ninguém quer ficar de fora. Então, sim, a adrenalina está muito alta. Pensamento sempre positivo, como falo, para chegar e ajudar o time. O lance do gol, fala pra gente do lance do gol. Parti sozinho para cima e, bueno, na hora de bater, acho que o melhor era acabar a bola, é importante que ela entrou. Só para finalizar, gostinho ainda melhor. Ser campeão é sempre bom, fazer um gol numa final é sempre bom. Depois de todo esse cansaço, essa viagem, mal dormiu, você acabou de dizer, fica ainda mais saborosa essa vitória? Ainda tenho mais uma noite sem dormir agora. Mas com certeza vamos a comemorar muito esse título, porque a torcida e os jogadores merecem muito. O Cruzeiro, ex-campeão da Copa do Brasil. E agora vou mostrar aqui a camisa do Cruzeiro. Parabéns a todos os cruzeirenses. Parabéns ao time do Cruzeiro, que nessa Copa do Brasil foi excepcional. Um time que conseguiu ser eficiente, teve coragem para ir na Arena Corinthians em certos momentos se impor. Agora não é nenhum demérito ser vice-campeão da Copa do Brasil, uma competição que tem muitos clubes e o Corinthians foi muito bem pelo elenco que tem. Agora, mais uma vez a gente viu aqui um jogo importante, falar de arbitragem. Como é que o árbitro deu aquele pênalti para o Corinthians? Tudo bem que isso não influenciou em nada no resultado da final da Copa do Brasil e a consagração do Cruzeiro ex-campeão. Mas isso não pode acontecer. O Ralf claramente, de forma vergonhosa e patética, se jogou para tentar cavar um pênalti. Isso é desespero. Isso é ser desleal. Isso não é bonito para ninguém. E o gol do Pedrinho? Por que o gol do Pedrinho foi anulado pelo árbitro? Para que tem VAR? Se erros pífios, principalmente o pênalti, que em nenhum momento o jogador cruzeirense tocou na perna do jogador da equipe do Corinthians. E o gol do Pedrinho anulado não iria mudar nada no resultado. É sempre bom frisar isso. Mas aconteceu. Foi um belo gol do Pedrinho e que não foi um gol irregular. Mas de qualquer forma, parabéns ao Cruzeiro. Foi mais competente, tem seus méritos para conquistar esse título e está de parabéns. Parabéns ao Cruzeiro, ex-campeão da Copa do Brasil. E o De Arrascaeta, eu disse aqui ontem, viajou 24 horas no avião, fez escalas, é claro, porque não tem voos tão longos assim, ininterruptamente, mas muito cansado, conseguiu entrar no segundo tempo, como eu projetei ontem na análise, e fazer o gol, um belo gol, correu muito, lutou muito pela equipe do Cruzeiro, que se sagrou ex-campeão da Copa do Brasil. E o Cruzeiro não tinha o Egídio, um jogador importantíssimo na armação das jogadas. Mesmo assim, foi pela cima do Corinthians e conseguiu esse título. Agora o Corinthians nem dentro de casa consegue se impor tanto. O grande erro do Corinthians nessa final foi ser acovardado lá no Mineirão. Se tivesse ido pra cima, conseguiria sim, talvez, brigar mais competitivamente
pelo título da Copa do Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você curtiu agora a cobertura completa do Cruzeiro, que se sagrou ontem à noite hexacampeão da Copa do Brasil. Parabéns a todos os cruzeirenses.